E isso acontece, inclusive, nessas situações onde estou falando, por exemplo, que a Alessandra citou. Então, a Alessandra, ela convive todo santo dia com oportunidades de prosperidade num nível que ela não consegue aceitar racionalmente. Intelectualmente, ela pode aceitar, ela acha que ela quer, mas ela quer intelectualmente ter uma vida financeira saudável, mas o emocional dela não quer, porque ele foi programado para isso. O subconsciente dela não quer, porque ele foi programado para isso. Mas racionalmente, intelectualmente, ela quer. Racionalmente, ela não consegue ver uma lógica real, um caminho real, porque o racional dela está preso ali naquele circuito que só mostra para ela ali aquela realidade. Então, ela está cheia de oportunidades de prosperar, mas ela não consegue perceber isso, né? E além desse filtro físico, que é o sistema de ativação reticular, nós temos outros filtros virtuais, por exemplo, as crenças, aquilo que a gente acredita, né? A crença é um pensamento acreditado, ela é um filtro virtual. Existem tipos de crença. Existem as crenças que você tem sobre você mesmo, é o que a gente chama de crença de identidade. Quem está na minha mentoria está sabendo disso aí. Existem, por exemplo, as crenças religiosas, né? São tipos de crença. A crença é um pensamento acreditado, ela é uma regra que você cria baseado nessas experiências que você passa. Então, por Alessandra, por eu e outras pessoas terem passado por determinadas experiências, nós criamos uma regra. Em tal situação, eu vou ter esse resultado por isso. Em tal situação, eu vou ter aquele resultado por aquilo. Por exemplo, eu atendo frequentemente pessoas que têm feedbacks de outras pessoas sobre o nível de capacidade delas, mas elas não acreditam. Frequentemente tem alguém que fala para ela: nossa, mas você é muito boa, nossa, como você é bom no que você faz, mas ela não acredita, porque ela criou uma regra na cabeça dela, com a racionalidade, sem inteligência, que é impossível ela alcançar aquele resultado emocionalmente falando, porque ela está presa naquela experiência emocional que foi só um pequeno recorte daquela vivência dela. Então, ela toma aquele pequeno momento como a verdade absoluta e como a realidade em si mesma. E a partir daí ela gera uma crença, um pensamento acreditado, uma regra de que se tal coisa não acontece ou acontece, tal resultado terei. Então, por exemplo, em se tratando de dinheiro, eu não posso ter saúde financeira ou eu não consigo passar disso. Então, quem tem esse mecanismo, né, vai ter outros submecanismos que vão manter você preso nessa situação. Por exemplo, o mais fácil de identificar é a falta de merecimento. Quando você, pelas suas experiências, seja porque você foi muito cobrado, porque você teve pais muito rígidos, ou porque você mesmo se cobrou muito demais, você normalmente sente dentro de você que você não merece. E quem assume essa perspectiva é o seu subconsciente. Então, quando você sente que você não merece, você normalmente começa alguma coisa dando certo. E aí você começa dando certo, e aí de repente, do nada, dá errado. Sabe? Você vai ter um relacionamento com uma pessoa, ela era mó legal. E aí, de repente, essa pessoa muda da água pro vinho. Ou então você estava quase conseguindo aquela vaga de emprego, estava tudo dando certo, de repente algo muda e você não consegue. Ou de repente você tem aquela coisa para fazer, e de repente bate aquela preguiça, e aí você fica deitado jogando videogame, assistindo televisão, assistindo uma série, ou sei lá o quê, e você não consegue fazer o que você tinha que fazer, não consegue ter um aproveitamento ideal para você aproveitar aquela oportunidade. Quem aí já passou por isso? Coloca para mim no chat.